Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para trazer uma obra especial, para mim muito especial, e tenho certeza que será também muito especial para todas aquelas pessoas que lerem este livro. É Santa Teresinha e sua Santa Família. Estou acabando de lançar esse livro pela editora Cultor de Livros. Já está disponível no site da editora para quem quiser adquirir essa obra, né? Então, eu estou muito feliz de ter concluído esse trabalho e de ter também esse livro publicado por uma editora católica, né? O meu livro, Os Dogmas Marianos, já foi lançado por uma editora independente, não é? Mas esse aqui pela editora Cultor de Livros. E como é que foi escrever esse livro? Primeiro que eu tenho um carinho muito grande por Santa Teresinha, né? Há muito tempo ela está presente na minha vida. E eu vivi, vamos dizer assim, um momento muito especial e muito significativo próximo dela em 1996, quando as relíquias de Santa Teresinha vieram para o Brasil. Nessa época eu morava em Uberaba, e então quando eu soube que as relíquias de Santa Teresinha viria para Uberaba, eu fiquei, né, maravilhado com a notícia. Tanto que em todos os lugares por onde ela passou, na cidade, em todas as paróquias, comunidades religiosas, eu estava presente. Então eu vivi intensamente um encontro com Santa Teresinha, nessa peregrinação, nessa viagem que as relíquias dela fez ao Brasil, mais especificamente ali em Uberaba. Né? Então, eu alimentei em mim essa alegria e essa espiritualidade sempre de Santa Teresinha. E pensava em algum momento escrever alguma coisa sobre ela, mas não tinha ideia do que fazer, né? Então, e o processo desse livro, então, surgiu assim de uma forma inesperada, porque eu tinha uma ideia de escrever um livro sobre Santa Teresinha especificamente, mas olhando a bibliografia, buscando uma bibliografia sobre ela, né, escrita por outros autores, né, porque eu já tinha essa obra aqui, né, as obras completas de Santa Teresinha, né, onde estão aqui a sua autobiografia, né, a história de uma alma, estão aqui as suas cartas, os poemas e tudo mais, mas eu queria era um livro diferente. Então eu comecei a pesquisar livros. Então tudo se referia a Santa Teresinha. Santa Teresinha. E eu comecei a ler alguns fragmentos em torno da sua família, né? Então nesses livros eu encontrava pouca coisa sobre as irmãs, principalmente de Santa Teresinha, sobre os irmãozinhos que faleceram ainda pequenos, né? Logo quando nasceram praticamente, né? Ela perdeu 4 irmãos muito novos, né? Então eu fiquei um pouco assim, poxa, tem tanta coisa publicada sobre Santa Teresinha e pouca coisa sobre a família. E aí eu descobri um outro livro que a editora Cultor lançou, que é a história da família Martin, do padre Stephanie Joseph Piat. Aí esse livro aqui abriu um pouco mais os meus horizontes. Falei, poxa, eu poderia fazer sim um livro um pouco diferente sobre Santa Teresinha, além de falar sobre Santa Teresinha, mas trazer também à luz, né, a claridade, né, da nossa necessidade de entender também as particularidades de cada um dos membros da família. Então, como historiador, né,
eu peguei e falei, bom, então vamos fazer um livro de pequenos recortes. Então o que eu fiz? Eu peguei, trabalhei um livro que eu trouxesse uma visão completa, mais ampla, de toda a família de Santa Teresinha, mas de forma particularizada. Então, eu fui fazendo recortes. Então, quando nós pegamos o livro para ler agora, a gente vai conhecer a família, a origem da família Martin, a origem da família Guérin, né? E depois cada uma das irmãs de Santa Teresinha em particular, e também o pai, a mãe, a casa, como surgiu aquela casa para aquela família, quais as experiências vividas em torno da casa, né? Seja em Alençon, seja em Lisieux, né? Como se deu a construção, a formação do Carmelo em Lisieux, no qual Santa Teresinha entrou e as suas irmãs. Então eu aproveitei essa ideia que veio à minha cabeça, de não apenas fazer um livro sobre Santa Teresinha, mas também abarcando toda a sua família, para que a gente pudesse conhecer cada um ou cada uma das pessoas que estão em torno de Santa Teresinha, não é? E depois da leitura do livro completo, você consegue fechar uma ideia, o tema, o assunto do livro, né? Toda a história do livro, de forma mais homogênea na sua cabeça, né? E trazendo para a cena da vida de Santa Teresinha cada uma das suas irmãs, seus pais, os lugares por onde ela passou, onde ela viveu, né? Então eu achei importante fazer o livro dessa maneira. E eu usei muita bibliografia para escrever esse livro, mas as fontes principais foram mesmo esse livro aqui, né? A história da família Martin. Um outro livro muito bom que eu recomendo a todos que leiam é esse livro aqui, Santa Teresa de Lisieux, uma jovem doutora, do Pedro Pena, um livro muito bom, muito completo, sabe? É um livro grossinho, mas vale a pena para conhecer bem essa jovem doutora, né, da Igreja Católica. Um outro livro que eu usei muito e que eu gostaria de falar um pouco sobre o autor desse livro, o Monsenhor Pedro Teixeira Cavalcante. Esse dicionário de Santa Teresinha foi um grande suporte, não é? Eu entrei em contato com o Monsenhor, ele mora em Maceió, e eu entrei em contato com ele para trocar algumas ideias, bater um papo, porque ele é um grande conhecedor de Santa Teresinha. Eu costumo até dizer que ele é um especialista em Santa Teresinha, já escreveu várias obras. E escrever um livro como esse, um dicionário, né, com verbetes, né, de tudo que se refere a Santa Teresinha, é para poucos. E ele fez um belíssimo livro que já está esgotado. Quem lançou foi a editora Paulus, não encontra mais, é muito difícil. Ele mandou esse exemplar aqui para mim. E depois a gente foi conversando durante esse período em que eu estava fazendo o livro, trocando algumas ideias com ele. E ele me deu assim, algumas pistas importantes para a escritura desse livro. E ele me contou uma particularidade interessante, porque quando ele era seminarista em Roma, ele foi para Lisieux, porque ele já tinha um carinho muito grande por Santa Teresinha, e visitando o Carmelo, lá pelos anos 50, um pouco antes da irmã de Santa Teresinha, a Celina, falecer, ele conheceu a irmã Celina. Ele trocou cartas com a Celina, não é? A irmã de Santa Teresinha. Então isso tudo enriqueceu o meu trabalho. Então aí eu fiquei mais próximo ainda do Monsenhor e nós fomos conversando durante o processo da construção desse livro, né? Vale a pena conhecer os livros do Monsenhor Pedro Teixeira, mas a maioria estão esgotados, mas saiu recentemente uma obra dele pela Biblioteca Católica, a minha Biblioteca Católica, um livro sobre... É um livro de frases, de pensamentos de
Santa Teresinha, não é? E outro livro, claro, esse aqui não poderia faltar, né? Esse aqui é o suporte principal, né? É a bibliografia principal, que é as obras completas, mas especificamente ali a autobiografia de Santa Teresinha, dividido nos 3 cadernos A, B e C. Então, essa foi a minha grande fonte, né? Para entender um pouquinho quando ela fala de cada uma das suas irmãs. E para nós que lemos e estudamos história também, nós sabemos que cartas são muito importantes, são documentos importantes, né? E esse livro aqui, lançado também pela Edições Loyola e Editora Sagrada Família, Luiz e Zélia Martin, Correspondência Familiar, ajudou bastante, né? Então, além desses livros que eu citei aqui, há vários outros, muitos outros que estão ali elencados na bibliografia que eu usei para o livro, né? Então, para se fazer um livro como esse, às vezes é um pouco complicado, você precisa mesmo de fontes, e fontes confiáveis. Eu nunca fui a Lisieux, não pesquisei nos arquivos de Lisieux, mas eu precisava de fontes seguras, e esses livros foram fundamentais, né, para fazer um traçado e um recorte, fazer um recorte ainda sobre Santa Teresinha, e dentro desse recorte, outros recortes que são a sua família em particular, não é? Então, eu espero que esse livro seja um livro prazeroso de ler, né? Não é um livro que cansa, é um livro gostoso, porque você vai conhecendo cada uma das pessoas, cada um dos lugares, sem ter estado lá, não é? Então, o que você vai encontrar nesse livro é isso. São esses pequenos recortes, mas que te completa numa leitura em torno da pessoa de Santa Teresinha, né? Esse livro, então, eu espero que ele não só nos faça conhecer cada uma das pessoas em torno de Santa Teresinha e ela própria, mas faz a gente entender um pouquinho o quanto é importante a memória, né? Porque cada um de nós somos lugares de história. Santa Teresinha é um lugar de história que também não se esgota, sabe? E cada uma das pessoas em torno dela, os lugares onde ela viveu, são lugares de história e de muitas memórias. Então é importante a gente pegar um livro e fazer uma leitura com essa perspectiva, né? Abrindo um pouco os nossos horizontes e a nossa necessidade de ir além das palavras, ir além do fato histórico em si, mas penetrar no movimento da vida das pessoas, penetrar no sentimento das pessoas, né? É como se você estivesse criando um imaginário, um filme na sua cabeça, né? Ouvindo as conversas, escutando cochichos, né? Sentindo cheiros. Então, quando a gente pega um livro como esse, que conta uma história ou histórias a partir de fontes seguras, né? De uma literatura confiável, a gente tem assim uma segurança de que a gente está andando pelo caminho certo, pelo caminho correto, né? Então, que esse livro nos ajude não apenas conhecer um pouco mais sobre Santa Teresinha, mas cada um, ou cada uma das suas irmãs, né? Os seus pais, os lugares onde ela viveu. É para isso que esse livro foi feito, é para isso que esse livro foi escrito, né? Que você faça uma boa leitura, que você aproveite bem, tá certo? Eu espero que, além desse livro, você busque outras literaturas em torno da pessoa de Santa Teresinha, tá? Para que aquela espiritualidade tão profunda da pequena via, que é um assunto interessante que nós podemos tratar num outro vídeo, possa de fato não apenas fazer sentido, mas fazer experiência na sua vida concreta, né?
porque não basta apenas a gente entender a pequena via. Ela só é a pequena via quando ela é colocada em prática na própria vida, assim como Santa Teresinha fez, né? Eu espero que você faça uma boa leitura e goste deste meu livro. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.